meu povo, eu sou a Patrícia, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Esse espaço aqui onde eu trago conteúdos que vão ajudar você a performar melhor em apresentações de impacto baseado em pilares aí como oratória persuasiva, narrativa atrativa, design criativo. Se é do seu interesse, se você é palestrante ou quer ser um palestrante, se é um professor e quer melhorar ali a sua lida no dia a dia, na sala de aula, ou se você precisa de habilidades de comunicação, de oratória, seja para apresentar trabalhos, projetos, conduzir reuniões, esse espaço é para você. Então, já curte, deixa seu comentário, seu pedido, se inscreve no canal e me segue aqui nas redes sociais que me ajuda muito. Falando em redes sociais, eu fiz lá uma votação, pedi para os meus seguidores votarem num tema que eles quisessem que eu trouxesse aqui para o canal através de um vídeo. E o tema mais votado foi como perder a atenção da sua plateia em 3, 2, 1. E é sobre isso que eu vou falar agora. Eu poderia ter pensado num vídeo que fosse o contrário, na verdade, como manter a atenção de uma plateia, de uma audiência. Mas eu quis fazer o reverso porque muitas vezes a gente não reconhece o que a gente está fazendo como erro. E só dar alguma orientação, uma dica do que fazer para manter a atenção, talvez não fosse tão útil quanto apontar um possível erro, dizer que ele é um motivo para perder a atenção dessa plateia e em cima desse erro a gente desenvolver o acerto. Então eu resolvi fazer um vídeo, na verdade, apontando aquilo que não deve ser feito, porque se for feito, vai de fato causar a falta de atenção do seu público. A atenção do público durante uma apresentação é primordial, né, gente? É para isso que aquela apresentação existe, aquela palestra, aquela aula, para que a sua audiência, a sua plateia, de fato tenha interesse naquilo que está sendo falado e te dê atenção. Muitas das vezes, quando a plateia demonstra desinteresse e demonstra desatenção, é um termômetro de satisfação ou insatisfação. Imagina, você está lá na frente falando e as pessoas estão com o pensamento em outro lugar, voando, né, desatentas. Num primeiro momento você até pensa, bom, não está interessante, não estou agradando, essas pessoas estão insatisfeitas e normalmente é isso mesmo. Então eu vou falar de alguns itens, alguns erros que são cruciais, que pelo menos eu, enquanto audiência, quando eu vejo um palestrante, um orador cometendo, eu de fato penso, putz, eu podia estar fazendo outra coisa agora. E eu espero que você nunca tenha cometido, mas se já cometeu, é hora de corrigir. Então vou falar de alguns itens um a um para exemplificar para vocês. O primeiro é um erro, eu tô rindo, porque quando eu vejo isso, não me dá vontade de chorar. Mas ele é muito comum. É o palestrante, o apresentador, o orador começar pedindo desculpas por qualquer coisa, por qualquer erro que ele possa cometer durante a sua fala. Gente, olha, começar uma fala pedindo desculpas é jogar um balde de água fria em cima das pessoas. Imagina só. As pessoas, elas se organizaram para estar ali naquele momento, elas estão dando para você um tempo delas, que pode ser precioso. E você já começa falando assim, olha só, pode dar merda, então já me desculpa. A mensagem é essa, não adianta, não, é porque eu quero ser legal, eu quero quebrar gelo, isso não quebra gelo. Isso nem te protege, porque muitas das vezes o orador, ele começa falando isso para se sentir protegido. Não, se alguma coisa der errado, eu já falei para as pessoas me desculparem. E não é assim. Quando você pede desculpas, você já está falando que aquele momento ali, que ok, não é para ser perfeito, são pessoas humanas que estão ali na frente, se apresentando, enfim. Mas você já está dizendo, olha, pode acontecer muita coisa ruim aqui. Você que está nessa plateia tem que ficar quietinho e me desculpar já de antecedência pelo que vai ocorrer aqui. Existe uma diferença entre você se mostrar frágil e vulnerável, e isso pode ser uma estratégia de conexão com a plateia, e calma, isso eu preciso falar disso num outro momento, porque isso é um gatilho mental. Então existe uma estratégia, sim, que possa
que pode gerar uma conexão com a plateia quando você se coloca frágil, vulnerável diante dessa plateia, quando você mostra que você é uma pessoa que já passou por um problema que a plateia também já passou, enfim. Isso é uma estratégia, existe isso. E isso não é potencializado quando você começa pedindo desculpas no início. E eu vejo isso o tempo inteiro. Gente, eu já começo aqui me desculpando por qualquer coisa. Não peça desculpas. Se você já começa se desculpando, tua plateia já voou. Fala assim, então eu não vou nem prestar atenção, porque já vai ser um circo dos horrores aqui. Então esse é o primeiro item. Outro erro é demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade sem estratégia, que eu acabei de falar. Você pode sim se mostrar vulnerável diante do tema que você está trabalhando. Sei lá, por exemplo, eu quero falar sobre a dificuldade de falar em público, sobre a dificuldade de ser tímido e ter que falar em público. E eu posso dizer que eu sou essa pessoa tímida, que eu também tenho dificuldade, que eu já tive muitos problemas em função dessa introversão e dessa dificuldade de me colocar diante de outras pessoas. Eu posso dizer isso. Isso é mostrar uma fragilidade, é mostrar uma vulnerabilidade, mas que conecta com a sua plateia. Se a sua plateia está lá assistindo uma palestra, por exemplo, sobre dificuldade de falar em público, e você diz que você é como eles, você está gerando uma ligação ali quase que emocional entre você e a plateia. Isso é demonstrar vulnerabilidade com estratégia. Só que às vezes a gente demonstra vulnerabilidade sem estratégia. A gente se mostra fraco, a gente se mostra inseguro, a gente se mostra desconfortável. Porque imagina só, uma plateia, um grupo de pessoas está ali porque considera que você tem algo para acrescentar a ela. Seja algo que você vai ensinar, seja uma informação que você vai repassar, uma aula, um projeto que você vai apresentar, enfim, qualquer coisa. Então, essa plateia, ela quer ser nutrida por algo a mais, né? Ela quer ganhar algo a mais, que ela até aquele momento não tinha. Então, se você já começa mostrando vulnerabilidade sem estratégia, esse público pode te enxergar como alguém menor, que não tem nada a oferecer. Então, vulnerabilidade sem estratégia é perder a plateia com toda certeza. Outro clássico das apresentações, isso acontece principalmente em aula, professores novatos, professores inexperientes, professores inseguros. Leitura de slides. Não é só professor não, aluno também, aluno que vai apresentar, por exemplo, trabalho de conclusão, dissertação, trabalho em sala de aula, enfim, isso é muito comum. Ler slide. O slide, gente, que é o design, a parte de design criativa, sua ferramenta visual, ele é uma ferramenta de apoio à sua comunicação. Ele não precisa ser lido, ele já está ali escancarado na cara de quem está vendo. Além do que, ele não pode ser um calhamaço de informações, de frases, de texto, de parágrafo, não. O slide, ou seja, essa ferramenta visual, também tem uma estratégia. Ela tem que estar totalmente alinhada ao que você diz, como que você se manifesta, como que você se posiciona. Não é o seu livro, não são as suas anotações transformadas em slide. Porque se for assim, você só imprime aquele slide e entrega para as pessoas. Porque ler por ler, elas conseguem fazer isso de forma tranquila. O slide ele tem que estar, de fato, alinhado com o que você está falando, mas ele precisa ser algo que desperte sensações, precisa ser algo que desperte emoções, algo que desperte curiosidade, algo que desperte interesse, algo que esteja totalmente ligado ao que você está falando em termos de design mesmo, né? Em termos de aspecto visual. Não é para você encher aquilo de texto e ficar lendo slide. Eu sempre falo inclusive para os meus alunos, se você tiver que ler o slide, para que eu mesma leio. Que aí eu leio com a minha entonação, com a minha velocidade, não precisa, eu já tô vendo. Slide tá ali para te apoiar e
para melhorar a comunicação com quem está sentado ali na frente te vendo. As pessoas, elas aprendem de 3 maneiras, né? De forma auditiva, sinestésica e visual. Então, o slide ele é mais uma ferramenta para potencializar sua comunicação. Lê o slide, acabou, matou, tá? Ninguém quer isso, ninguém. Terceiro erro, acho que é o terceiro erro. Próximo. Tenha uma entonação monótona. Gente, o que é monótono? Mono, único, um só. Tono, tom. Quando a gente vai ver uma apresentação em que aquele orador, ele tá sempre no mesmo tom. Ele começa a frase e termina a frase do mesmo jeito e todas as frases da mesma forma, e o início, o meio, o fim da palestra, 1 hora, 1h30, 2 horas de aula, 3 horas de aula, com a mesma entonação. Não há ser humano que aguente. É chato, é cansativo. Nós que somos palestrantes, somos professores, nós precisamos aprender com os atores. Um ator, quando estuda um texto, ele identifica o que cada frase, cada palavra que está ali naquele texto quer dizer, qual que é a intenção de cada trecho. A partir da intenção, ele vai trabalhar sua entonação de modo a despertar diversas sensações, diversos sentimentos naquela plateia. O princípio é o mesmo. Quando a gente vai fazer uma apresentação, obviamente nós não vamos decorar um texto como o ator faz, mas a gente vai partir do mesmo ponto, de que a gente precisa identificar qual que é a intenção que eu quero dar em cada frase que eu estou falando e trabalhar a entonação, trabalhar esses coloridos. É como uma música, na verdade. A música, ela não começa de um jeito e termina do mesmo jeito, idêntico, na mesma linha. Ela tem nuances diferentes e que vão causar, junto com a sua letra, sensações distintas em quem está ouvindo. Um palestrante, um orador, precisa ter a mesma preocupação, trabalhar entonações para que a sua fala fique mais interessante, para que tenha ali um borogodó na sua fala. Agora, para mim, o maior erro que você pode cometer e que de fato vai causar desatenção e desinteresse da sua plateia é não trabalhar pontos de tensão durante a sua apresentação, que eu chamo de efeito montanha-russa. Por que eu chamo de efeito montanha-russa? Vamos imaginar, de fato, uma montanha-russa. O tempo inteiro, né, aquele carrinho, ele tá subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E aquilo vai gerando nas pessoas emoções diversas, tensão, expectativa. A sua fala, né, a sua apresentação precisa ter esses pontos de tensão como se fosse uma montanha-russa mesmo. Em alguns momentos você precisa abrir reflexões que vão começar ali a fervilhar na cabeça das pessoas e depois possivelmente responder essas reflexões, causar inquietação, causar curiosidade, forte emoção, tentar causar um impacto, dúvida. E eu poderia ficar citando aqui várias coisas que a gente pode trazer para a nossa fala durante uma apresentação, uma palestra, uma aula, enfim. Você precisa trabalhar isso durante a sua palestra, durante a sua fala. E isso você vai trazer para a sua narrativa, ou seja, como é que você organiza e expõe as suas ideias, isso é a narrativa. Você vai trazer para a sua comunicação verbal e não verbal e vai trazer isso para a sua ferramenta visual, para o seu design. Se você deixa as pessoas o tempo inteiro em estado de tensão, uma tensão entre aspas, o que vai vir? O que esse orador vai trazer para mim? O que esse palestrante vai trazer para mim na sequência? Qual é a dúvida que ele vai colocar na minha cabeça? Qual é a reflexão que ele vai me proporcionar aqui? Qual é a emoção que ele vai me trazer? Qual é a história que ele vai me contar? Se você trabalha isso durante a sua fala, gente, a sua plateia vai ficar vidrada. Imagina que a sua apresentação é como uma novela, um filme ou uma série, independente do que você gosta de ver.
o tempo inteiro estão sendo construídas ali situações para manter o interesse do espectador. A palestra, a apresentação, a aula, a reunião é a mesma coisa. Você tem um objetivo e esse objetivo você define antes, quando você brifa essa palestra com seu contratante, você brifa essa aula com a ementa da disciplina, enfim. Você define qual que é o objetivo e você constrói essa narrativa usando pontos de tensão, usando o efeito montanha-russa para levar as pessoas para aquele objetivo. Quando um filme é legal, a gente não fica ligado? Quando uma novela é boa, quando uma série é interessante, quando ela vai criando esses momentos de o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, o que vai acontecer depois, não prende sua atenção? Imagina que é a mesma coisa na sua apresentação, na sua palestra. Exatamente a mesma coisa. Você precisa aprender a fazer isso. Como que eu faço isso? Olha, uma das maneiras é usando gatilhos mentais. Gatilho mental da história, gatilho mental da curiosidade, gatilho mental da, sei lá, reciprocidade, gatilho mental da dúvida, gatilho mental da urgência, gatilho mental da escassez. Precisa de um vídeo só de gatilho mental, não dá para falar sobre eles aqui agora. Prometo que eu faço, posso fazer um sobre os principais gatilhos mentais e como usar esses principais gatilhos mentais nas apresentações. Mas você faz isso através de gatilhos mentais, você faz isso através do dinamismo, que eu acabei de falar ali na sua fala, né, da entonação. Você faz isso através da sua comunicação não verbal também, muito. Comunicação não verbal é uma coisa importantíssima que às vezes a gente não se liga. Então é possível criar esses pontos de tensão, desenvolver esse efeito montanha-russa através desses itens que eu acabei de falar aqui com vocês. Se vocês conseguirem criar esses pontos de tensão, eu garanto que a sua plateia não vai se perder não, com certeza. Bom, pessoal, eu trouxe aqui alguns itens que eu acho que são importantes, que vocês precisam identificar possíveis erros, não cometer mais esses possíveis erros. Tem muitos outros que eu posso trazer, eu depois vou elencar, compilar, quem sabe fazer um segundo vídeo falando sobre isso, porque é muito importante. Afinal de contas, como eu já disse, a atenção da sua plateia é primordial para o sucesso da sua apresentação e acaba sendo um termômetro de fato de satisfação. E a gente precisa muito se preocupar com a atenção e interesse da nossa plateia. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Já curte, deixa comentário, deixa pedido aqui para que eu veja o que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos e até! Tchau, tchau!